Quero ler um texto com vocês, Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 12. João 14, versículo de número 12. Nós vamos ler alguns versículos nessa manhã. Nos diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto perdides em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, ou os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Amém? Meus irmãos, é uma alegria poder estar aqui com vocês, acompanhando o professor Reginaldo Cruz, pastor Reginaldo Cruz, tendo o privilégio e a alegria de conhecer pastor Benito, homem de Deus, piedoso, é um privilégio. Ontem nós tivemos a alegria de compartilharmos alguns momentos juntos. Deus abençoe, pastor, continue abençoando, prosperando o trabalho. Pastor Rafael, Deus abençoe. Uma alegria conhecê-lo, todos os irmãos que estão aqui trabalhando na obra de Deus. Professor Reginaldo já falou, a mesma consideração feita aqui pelo professor Reginaldo a mim, isso é recíproco a ele, um homem de Deus, que Deus tem levantado para despertar e preparar pessoas a conhecer e a desenvolver a sua vocação. E a partir deste princípio, e deste contato que a gente teve inicialmente, desenvolvendo essa amizade, e de alguma maneira também a vida do pastor Reginaldo, assim como o pastor Benito já citou, sendo seu professor auxiliando, isso também refletiu em mim, auxiliando na minha descoberta da vocação, preparo vocacional, e nisso nós escrevemos e lançamos recentemente um livro, Vocação e Juventude, uma mentoria para o caminho da vocação. Nesse livro nós trabalhamos sobre a perspectiva da vocação a partir do contexto bíblico, do contexto prático. Nós estaremos ali no final com esse material. Os irmãos que se interessarem, nos procurem ali junto também com outros materiais. Meus irmãos, eu quero falar com vocês hoje rapidamente sobre esse texto que nós fizemos a leitura, ou sobre esses versículos que nós lemos. A partir do versículo 12 do capítulo 14, nós começamos a ter um conjunto de instruções de Jesus, que nos ajuda a fundamentar e conhecer a razão da nossa fé, a razão do nosso serviço, e principalmente a essência da nossa vida e comunhão com Ele. Possivelmente aqui nós temos a estrutura da vida cristã, ou aqui nós temos um direcionamento instrutivo de fundamentos para a prática da vida cristã. O versículo 12, assim como os versículos que lemos, trabalha uma perspectiva de instrução em forma de promessas. Nós temos aqui no mínimo 3 promessas de Jesus para a igreja. Esse texto é um texto direcionado para a igreja. Nós estamos hoje celebrando a ceia do Senhor. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Porque fazemos parte do corpo de Cristo, nós estamos inseridos
a conhecer e a participar dessas promessas que Jesus menciona a partir do versículo 12. Nós colhemos essa promessa. Nós já experimentamos essas promessas. E o ponto central é que Jesus está dizendo aos discípulos: eu estarei com vocês. Então, o ponto de início de toda a base do ensino, de instrução de Jesus, é a experiência de provar da sua presença no contexto diário da nossa vida. Então veja que o ponto de início da instrução de Jesus é justamente esse ponto da participação, ou de experimentarmos a sua presença. Veja que esse é o ponto essencial que Jesus está determinando para o centro da vida cristã. Veja que Jesus não parte simplesmente do princípio de instruir os discípulos no conhecimento pessoal deles, mas Jesus começa instruindo eles a um conhecimento verdadeiro da sua essência, e não simplesmente da sua essência, mas da essência também do seu Pai. E depois deste equilíbrio de revelar-se a si mesmo, a essência do Pai, Jesus coloca a mostrar aquilo que é o fundamento da vida cristã, que é experimentar diariamente a presença dele no contexto da nossa vida. Agostinho disse que a nossa vida está além de nós mesmos, que a nossa vida pode ser considerada como uma grande embarcação que está diretamente inserida nas tempestades da vida, mas que a cruz é o fundamento dessa embarcação, que nos ajuda a caminhar, que nos ajuda a seguir diariamente. E isso parte justamente deste princípio de Cristo a se revelar e a se tornar conhecido. E o ponto central que Jesus desenvolve todo o seu ensino, a sua instrução, é Jesus demonstrando essa importância de experimentar a sua presença. Segundo, do serviço da igreja, da prática da igreja e da colheita da igreja. Versículo de número 12, Jesus diz: na verdade eu vos digo, que aquele que crê em mim fará também coisas maiores do que esta. Esse ponto da instrução de Jesus fundamenta a vida dos discípulos. Veja que o primeiro ponto de contato que Jesus está demonstrando aqui é a prática da excelência que os discípulos iriam participar e experimentar na vida deles. Se você olhar para os contextos dos evangelhos, nós vamos observar que Jesus já tinha dado poder aos discípulos para fazer, para atuar, para profetizar, para realizar milagres. Mas em muitas ocasiões, quando Jesus não estava, os discípulos muitas vezes não realizavam estas obras. Se você olha, os discípulos estão dentro de uma embarcação, uma grande tempestade vem sobre aquela embarcação, Jesus está dormindo, os discípulos estão só, mas eles têm medo. O texto bíblico nos diz que quando aquela tempestade acomete a embarcação, o pensamento dos discípulos é: nós vamos morrer. Os discípulos vão até Jesus. Quando os discípulos vão até Jesus, Jesus os repreende. Por que vocês não têm fé? Por que vocês estão temendo? Jesus já tinha dado poder para os discípulos para realizar milagres. E agora, nesse mesmo princípio, Jesus está dizendo: veja essas grandes obras que eu fiz. Cura, milagres, transformação. Isto vocês também realizarão. E eu digo mais: coisas maiores do que estas vocês farão. Então o que Jesus está demonstrando é que depois da sua vitória sobre a morte, uma porta de possibilidades para a vida dos discípulos se abririam. Então o que Jesus está demonstrando aqui, primeiro fato, que a sua obra, que o seu serviço, que o seu trabalho expressavam e testemunhavam a obra de Deus. E agora o que ele está dizendo: de semelhante forma, vocês também realizarão essas grandes obras. Por quê? Versículo de número 20. Naquele dia,
conhecereis que estou em meu Pai, sabereis que eu e que vocês estão em mim e que eu estou em vós. Pela realidade da presença dele, Jesus está prometendo aos discípulos que eles estariam aptos para realizar grandes obras. E o que Jesus está demonstrando como ponto central deste trabalho, desta realização de obras, é Ele mesmo. O que Ele diz: vocês realizarão obras maiores do que eu. Primeiro ponto, as obras de Jesus testemunhavam a Deus. O que Ele está dizendo é: o vosso serviço deve testemunhar a Deus. Segunda coisa, esta porta de possibilidade para a realização dessas grandes coisas se dá pela minha vitória da morte, pela glória da ressurreição. Por causa da glória da ressurreição, nós podemos e somos participantes dessas promessas. Mas além de tudo que as obras ou a glória da ressurreição testemunha a nós, se olhamos para Jesus, nós sabemos e compartilhamos do sentimento de experimentar as dores do Calvário. O ponto central que Jesus mostra é: vocês farão grandes coisas, mas vocês farão grandes coisas baseados no contexto do Calvário. E o que Jesus está demonstrando aqui é que a vida cristã é uma vida que nos insere muitas vezes em contextos dolorosos, em que as marcas do serviço da igreja muitas vezes irá nos inserir em ocasiões que não marcarão simplesmente a nossa alma, mas muitas vezes no contexto do nosso corpo, na nossa saúde, implicações da nossa vida. E o que Jesus está demonstrando é que o serviço da igreja, ou que a prática do nosso trabalho, olha além de todas as experiências dolorosas que possamos enfrentar. Porque nós temos uma garantia: obras maiores faremos. O que isso está testemunhando é que pelo sacrifício da cruz, ou aquilo que nos sustenta diante dos dilemas da nossa vida, é simplesmente o poder e a glória da ressurreição. Sabe esses momentos difíceis que somos inseridos? As experiências dolorosas da nossa alma, as experiências que marcam a nossa vida cristã, as dores que podem nos acometer. E quando eu falo disso, eu falo de percas, eu falo de pensamentos de desistência, eu falo de contexto de dor dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Marcas que podem muitas vezes se expressar na nossa vida, na nossa saúde. Mas Jesus está dando um centro. Qual é o centro? O serviço da igreja. O primeiro ponto de contato que Jesus está ensinando é que a experiência da sua presença é o que nos sustenta mesmo nos dilemas da nossa vida. Já no Antigo Testamento, Elias passa por uma grande crise no seu ministério e ele vai se esconder dentro de uma caverna. E quando ele pensa: estou sozinho, estou escondido, não aguento mais o peso do serviço, não aguento mais o peso da responsabilidade, a voz de Deus brada dentro daquela caverna: Elias, o que você está fazendo aqui? O nosso serviço, o nosso trabalho deve sobressair sobre todas as limitações e dores que possamos enfrentar. Quando visualizamos o sacrifício de Jesus, isso não só comunica no contexto da nossa salvação, mas também tem implicações no nosso serviço, na nossa vida cristã, nos dilemas da nossa vida. Talvez uma das maiores belezas de olharmos para o testemunho bíblico da cruz, ou o testemunho bíblico do Calvário, da mensagem cristã, cristocêntrica, é observarmos em Cristo o equilíbrio das duas naturezas, a natureza humana e a sua natureza divina. Ele experimentou dores, ele experimentou sofrimento, mas o fundamento que sempre o sustentava era o princípio da comunhão com Deus.
era o princípio do seu chamado, era o princípio do seu serviço. Então, queridos irmãos, a grande beleza de fazermos parte do corpo de Cristo é sabermos aquele a quem experimentamos diariamente a sua presença. A grande beleza de participarmos do corpo de Cristo é sabermos que essa união nos faz colher promessas, mas que também esta união no corpo de Cristo nos mostra ainda revelando que somos chamados para servir. E o serviço a Deus implica que nosso olhar diariamente está sustentado para além de nós mesmos. O que é isso? Lembra da frase que eu citei de Agostinho? A cruz é a grande embarcação. Aonde está o nosso olhar? Aonde estamos sendo encontrados? Que ponto tem sustentado a nossa vida? Que experiência você tem tido diante dos seus dilemas da sua vida? Ou que pensamentos você tem levado os cativos a Deus diante desta experiência? Outro ponto, o que estas experiências estão te ensinando? O que essas experiências estão te demonstrando? Pastor Rafael, quando seguimos diante do grande dilema da vida cristã, de passarmos e experimentarmos as dores da jornada cristã, nós estamos experimentando o poder de Deus. Se conseguimos enxergar as belezas das aflições que podemos experimentar, olharmos com este olhar pedagógico e instrutivo, de que estes problemas é a nossa contemplação do poder de Deus, que estas experiências é o nosso conhecimento verdadeiro de quem é Deus. Ele é aquele que nesses tempos de dor não nos deixa sozinhos. É por isso que a mensagem do Evangelho nos instrui: buscai primeiro o reino de Deus. Isso significa experimentar diariamente o poder de Deus. Versículo de número 13, Jesus diz: e tudo quanto vocês pedirem em meu nome, eu farei. E por que eu farei? Eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Então o ponto é que as nossas orações, quando feitas em nome de Deus, nós temos uma garantia, uma resposta. Mas muitas vezes a experiência dessa resposta vai muito além de uma experiência de muitas vezes contemplar grandes ações de Deus. Mas o que Jesus está ensinando é que a oração em seu nome nos coloca verdadeiramente no ponto central da vida cristã. Porque eu disse que este texto, esse contexto do capítulo de número 14 de João, nos mostra o fundamento do discipulado. Porque Jesus está demonstrando as bases da caminhada cristã. Passamos por sofrimento, sim ou não? Passamos. Passamos pelos dilemas da vida, sim ou não? Passamos. Somos inseridos há tempos a querer desistir, sim ou não? Passamos. Passamos por momentos de olhar para dentro da nossa casa e pensarmos que não há esperança para dentro daquele tempo. Passamos. Mas o segundo fundamento que Jesus mostra é a oração. Tudo que perdides em meu nome, eu farei. E o que isso está nos fazendo ser encontrados? Nos fazer encontrados que na oração nós conhecemos a Deus. Na experiência do nosso quarto conhecemos a Deus. E aquele ponto nos ajuda a seguir na nossa caminhada cristã. E isso nos mostra que muitas vezes a resposta para a oração, ou essa garantia, eu farei, é justamente que nós estamos trazendo o nosso coração cativos à soberania de Deus. Estamos dizendo, eu tenho uma garantia, eu tenho uma certeza, que neste caminho eu sigo sustentado em Ti. Que neste caminho, nesta experiência eu sigo conhecendo quem é o Senhor.
E que essa experiência nos ajuda a glorificar a Deus na nossa vida. Que esta experiência nos ajuda a glorificar a Deus nos nossos dilemas. Que esta experiência da oração nos ajuda a experimentarmos a presença de Deus e sabermos que somente a sua presença nos sustenta nos dilemas da vida cristã. Glória a Deus. Glória a Deus porque temos esta responsabilidade. Glória a Deus porque podemos experimentar diariamente a presença de Jesus. E o ponto que Jesus começa a instruir é que tudo isso se fundamenta, ou este equilíbrio da vida cristã se equilibra nos dilemas da vida, no princípio da oração. Mas lá no versículo de número 15 ele diz: se me amais, vocês vão guardar os meus mandamentos. Veja que todo o contexto do que Jesus aplica nos versículos passados tem uma convergência no versículo 15. Enfrentar os dilemas da vida, servir a igreja, participar do corpo de Cristo, experimentar diariamente a sua presença, cultivar uma vida de oração, se equivale a este princípio: guardar os mandamentos. E que estes princípios nos levam a um ponto da nossa vida cristã. Isso demonstra que amamos a Deus. Lembra do ensino de Jesus? Um novo mandamento eu vos dou: amai a Deus sobre todas as coisas. Segundo, o seu próximo como a ti mesmo. Veja que interessante. Os dilemas da nossa vida e os dilemas do nosso serviço a Deus, de participarmos do corpo de Cristo, muitas das vezes nos faz servir pessoas com uma mensagem de esperança, mas com o nosso interior muitas vezes marcados pelo sofrimento. Muitas vezes o nosso serviço a Deus equivale a uma caminhada dolorosa, mas uma caminhada dolorosa que muitas vezes ninguém sabe as feridas por detrás de quem assume a responsabilidade do serviço. Mas um ponto é que molda e que rege todo o nosso serviço é o nosso amor a Deus. Porque os discípulos entregaram a sua vida por amor a Deus. Porque os grandes mártires do cristianismo entregaram as suas vidas por amor a Deus e a sua palavra. O que fez com que eles não desistissem e perdessem o centro da sua vida e do seu serviço a Deus, unicamente o amor e a paixão pela presença e a experiência de Deus. Isso comunica a igreja. A nossa vida está além de nós mesmos. Eu acho interessante, pastor Benito, porque em todo ponto de instrução de Jesus, Jesus está usando palavras que colocam pessoas em grupos, não são pessoas isoladas. Todo o contexto do ensino de Jesus parte do princípio de um ensino e de uma participação coletiva. Tudo o que pedir, diz em meu nome. Se me amais verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Veja que tudo parte deste indicativo do coletivo, da união. O que é isso? A participação do corpo de Cristo. A igreja é a família de Deus. Aqui você encontra refúgio. Aqui você encontra instrução. Aqui você encontra um ensino verdadeiro das verdades de Deus. E veja que o ponto é que o amor a Deus se expressa em guardar os seus mandamentos. E o que Jesus está trazendo é uma mensagem para a igreja. É por isso que Jesus disse: um novo mandamento eu vos dou: ame a Deus sobre todas as coisas. E por que vocês amam a Deus sobre todas as coisas? Esse olhar para Deus, para amar, faz você também olhar para as pessoas com um olhar fraterno, com um olhar de serviço. Então veja que você encontra em Deus a força para o serviço, e você encontra nas pessoas
a expressão verdadeira da imagem de Deus. A cada um, há esse reflexo da imagem de Deus. Quando servimos, não estamos servindo involuntariamente. Nós estamos fundamentando e partindo de um princípio instrutivo de Jesus. Segundo ponto da promessa de Jesus aqui, versículo de número 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus está fazendo essa construção da experiência da igreja. Jesus está construindo esse ponto central que segue a nossa vida. E o que Ele está dizendo é: vocês não estarão ausentes. Em algumas versões ou traduções, eu vos enviarei aquele que será o auxiliador. Este Consolador indicativo aqui no versículo de número 16, traz implicações para a nossa vida e para a nossa comunhão com Ele. Um grande estudioso do Novo Testamento chamado N.T. Wright, ele coloca 3 classificações ou 3 significados importantes para essa palavra Consolador. Ele diz que dentro desses 3 significados nós podemos estar diante daquilo que rege e que molda as nossas experiências. Primeiro ponto, o Espírito como aquele que nos auxilia. Ele diz que isso vai muito mais do que um auxílio ou de alguém que estende a sua mão para nos ajudar nos dilemas. Mas de que essa experiência, isso a gente consegue ver muito bem quando olhamos lá para os textos de Atos. Nós podemos ver que este auxílio, ou esta experiência de provarmos a sua presença do Consolador, equivale que Ele é aquele que nos potencializa para trabalhar. Aquele que nos potencializa para servir. Ele é aquele que faz gerar dentro de nós uma força para o serviço. Então veja que uma igreja constitui-se verdadeiramente no ponto do trabalho quando tem experiência verdadeira com o Espírito. Uma igreja consegue seguir o seu caminho com excelência no serviço a Deus e às pessoas quando encontra no Espírito unicamente este ponto de refúgio. Sabe por que muitas vezes você não consegue entender as grandezas que você experimenta, ou aquilo que você vive no contexto do seu trabalho a Deus, ou a realização do que Deus tem feito? Ou quando você olha para a experiência do que vocês participando aqui da Igreja Batista da Família estão vivendo, isso parte de um princípio, que o que rege todo o serviço, todo o trabalho e todo o sustento de vocês é o poder auxiliador do Espírito Santo. Fazer parte do corpo de Cristo é experimentar estas promessas. Segundo ponto, ou segunda característica que experimentar essa presença ou essa experiência do Espírito traz para nós. O Espírito, Ele é o Consolador. Aquele que nos consola. E com certeza, ser consolado, ou experimentar o consolo no contexto da nossa vida cristã, é uma grande experiência. Isso a gente pode ter até num contexto de experiência humana, para entendermos melhor essa ação do Espírito como Consolador. Quando enfrentamos os problemas da nossa vida, quando perdemos um ente querido, perdemos pessoas, quando passamos por tempos dolorosos, aquela pessoa que nos abraça, aquela pessoa que está do nosso lado e nos ajuda, este consolo nos faz ter força. E este é o ponto de contato que esta experiência do Espírito pode nos dar. Uma força para seguir nos dilemas da nossa vida. Um consolo que nos ajuda nos tempos das nossas fraquezas. A presença que sara as feridas do nosso coração. A voz que traz os seus mandamentos e nos mostra verdadeiramente o caminho a se seguir. Elias sai da caverna.
discípulos, pregai em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. João, no sofrimento da ilha de Pátimos, escreve as revelações que eu estou te mostrando. Igrejas, ouça o que o Espírito diz. É a experiência de ouvirmos a voz dEle. É a experiência de termos e experimentarmos a sua presença. Terceira e última característica do Espírito aqui nesse texto, ou do significado que isso pode implicar para a nossa vida. O Espírito como o defensor. E dentro de um contexto bíblico, o defensor é aquele que nos defende, que faz justiça, que trabalha por nós, que ouve as nossas orações. E dentro desse conselho, desse ponto de instrução, Jesus está vendo que os discípulos passarão por dilemas e que o Espírito será o defensor dentro de todo o contexto da vida deles. Então, não simplesmente Jesus, mas também dentro do contexto de toda a tradição judaica, as pessoas visualizavam Deus como juiz. E Jesus parte deste ponto de instrução. Ele é aquele que nos defende. Ele é aquele que trabalha por nós. Veja que interessante. Primeiro fala do nosso serviço. Agora nós começamos a compreender que enquanto servimos, Ele trabalha por nós. Que enquanto fazemos, Ele faz por nós. Que enquanto investimos no reino, Ele faz por nós. Que enquanto investimos nas famílias de outras pessoas, Ele trabalha na nossa família. Que enquanto saramos as feridas de outras pessoas, pelo poder do Evangelho, Ele sara as nossas feridas. Que enquanto rasgamos a nossa alma em orar, em interceder por alguém, tem alguém intercedendo por nós. Os gemidos inexprimíveis. Nós temos um defensor. O Espírito é aquele que diante de Deus argumenta e fala e defende sobre cada um de nós. Aquele que leva as nossas orações. Veja que este é o ponto central. De sabermos que o nosso serviço a Deus equivale-se em sofrimento, mas equivale-se de uma colheita da presença dEle. Que o nosso serviço a Deus equivale em passarmos por momentos dolorosos, mas de experimentarmos o auxílio e o poder para o nosso trabalho, o consolo para as nossas feridas, a graça para os tempos de dor. Somente o sustento do Espírito de Deus. Isso é uma bênção para a igreja. Isso é uma mensagem para a igreja. O nosso serviço nos faz experimentar a presença de Deus. Você pode curvar sua cabeça. Nós te damos glória a Deus. Nós te damos glória porque o Senhor é aquele que nos sustenta nos dilemas da nossa vida. O Senhor é aquele que olha para o nosso coração nos tempos e momentos dolorosos. O Senhor é aquele que conhece o nosso serviço, o nosso trabalho. O Senhor é aquele que enxerga as feridas que carregamos enquanto nos propomos a te servir. O Senhor conhece as necessidades. O Senhor conhece as necessidades. Mas o Senhor nos dá uma garantia que o Espírito Santo, o Consolador, o nosso auxiliador, o nosso defensor, trabalha por nós. O Senhor nos dá uma garantia que nós não estamos só. Glória a Deus eterno. O Senhor está sarando as feridas do seu coração. O Senhor está derramando o bálsamo do seu espírito. O Senhor está sarando as feridas da sua casa. Glória a Deus.
Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado por ser aquele que nos sustenta. Obrigado por ser aquele que nos ajuda nos dilemas da nossa vida. Obrigado por nos ensinar nessa trajetória. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Então, neste ponto é que nós não estamos só. Concluo agora. Versículo de número 21. Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é aquele que me ama. Veja que tudo aquilo que falamos, serviço, amor à palavra, oração, é o ponto que expressa a nossa vida e o serviço a Ele. Agora Ele conclui: e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu me amarei, eu o amarei e me manifestarei nele. Eu acho interessante, porque todo ponto de instrução de Jesus desde o início era um ponto de instrução que seguia se instruindo coletivamente as pessoas, coletivamente ao serviço, coletivamente a necessidade de obediência, coletivamente a necessidade de orar, coletivamente sobre o fortalecimento do Espírito Santo. E isso tudo ele equivale se dizendo: isso é uma expressão do amor aos mandamentos. Aí no versículo 21 ele conclui: depois de toda esta instrução, aquele que me ama é aquele que guarda o meu mandamento. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E terceiro, eu o amarei e eu me manifestarei a Ele. Veja que todas as experiências do início, serviço, a experiência do discipulado, da palavra, do amor à palavra, da oração, da comunhão, da fraternidade entre os irmãos, equivale-se a uma outra promessa: que todo este ponto de contato no corpo de Cristo, fazendo parte do corpo de Cristo, nos faz pertencer e acolher uma promessa. Agora eu me manifesto a Ele individualmente. Veja que essa experiência diária nos alcança, porque pertencemos ao corpo de Cristo, porque vivemos nessa fraternidade, porque o Espírito é o que nos sustenta. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Deus abençoe você.